Hoje, quando uma Copa do Mundo começa, existe uma seleção que quase sempre aparece entre as favoritas, a França. Nos últimos 30 anos, ela conquistou 2 Copas do Mundo, levantou uma Eurocopa, chegou a outras 2 finais de Mundial e revelou alguns dos maiores jogadores da história recente: Zidane, Henry, Vieira, Ribéry, Benzema, Pogba, Kanté, Griezmann, Mbappé, entre vários outros. Parece que geração após geração, a França sempre encontra um novo craque para assumir o protagonismo. Mas isso nem sempre foi assim. Durante boa parte do século XX, a França era vista como uma seleção imprevisível. Em alguns torneios encantava o mundo e em outros sequer conseguia se classificar. Era um país que produzia grandes jogadores, mas raramente conseguia transformá-los em uma equipe vencedora. Enquanto seleções como Brasil, Alemanha e Itália acumulavam títulos e mantinham uma identidade consolidada, os franceses alternavam momentos de brilho com longos períodos de fracasso. A grande pergunta é: como um país tão irregular conseguiu se transformar em uma verdadeira fábrica de talentos e na seleção mais consistente do século XXI? A resposta passa por imigração, planejamento, investimento, educação e por um projeto que começou muito antes das grandes conquistas. Nas décadas de 1950, 60 e 70, a França revelou grandes talentos, mas nunca conseguia manter uma equipe competitiva por muito tempo. O país até produzia jogadores de alto nível, porém faltava continuidade. Sempre que uma geração envelhecia, era preciso praticamente recomeçar do zero. O primeiro grande momento aconteceu em 1958. Na Copa do Mundo disputada na Suécia, o atacante Just Fontaine marcou impressionantes 13 gols em apenas 6 partidas. Até hoje, ninguém conseguiu superar essa marca em uma única edição do Mundial. Apesar da campanha histórica do atacante, a França terminou apenas em 3º lugar. Era mais um exemplo de que grandes jogadores, sozinhos, não eram suficientes para transformar uma seleção em potência. Nos anos seguintes, o futebol francês voltou a oscilar. A seleção alternava boas campanhas com eliminações decepcionantes, enquanto outras potências consolidavam seus projetos. Somente na década de 1980 surgiu uma geração capaz de recolocar a França entre os melhores do mundo, liderada por Michel Platini, Alain Giresse, Jean Tigana e Luis Fernandes. Aquela equipe conquistou a Eurocopa de 1984, jogando em casa, e chegou às semifinais das Copas de 1982 e 1986. O futebol apresentado encantava pela qualidade técnica e inteligência tática. Parecia que finalmente a França havia encontrado uma identidade. Mas a euforia durou pouco. Com o fim daquela geração, a seleção voltou a enfrentar problemas. O país ficou fora das Copas do Mundo de 1990 e 1994, algo considerado inaceitável para uma nação com tantos jogadores talentosos. A eliminação para a Bulgária nas eliminatórias de 1994, com um gol sofrido nos minutos finais diante da torcida francesa, entrou para a história como um dos maiores traumas do futebol nacional. A partir daquele momento, dirigentes, treinadores e jornalistas chegaram à mesma conclusão. O problema não era a falta de talento, o problema era estrutural. Cada clube trabalhava de uma maneira diferente. Não existia uma metodologia nacional de formação de atletas, nem uma filosofia que unificasse o futebol francês. Era preciso construir um sistema capaz de revelar jogadores continuamente e não apenas depender do surgimento de gerações excepcionais. Foi então que nasceu uma das decisões mais importantes da história do esporte francês. Durante a presidência de Fernand Sastre, na Federação Francesa de Futebol, surgiu um projeto extremamente ambicioso. Em vez de deixar toda a responsabilidade da formação nas mãos dos clubes, a própria federação passaria a coordenar um modelo nacional de desenvolvimento de atletas. Assim nasceu, em 1988, o Instituto Nacional de Futebol de Clairefontaine.
Muito mais do que um centro de treinamento, Clairefontaine foi pensado como um laboratório onde seria criada a identidade do futebol francês. O objetivo não era apenas ensinar fundamentos técnicos, mas desenvolver jogadores inteligentes, disciplinados e preparados para atuar no mais alto nível. Todos os anos, milhares de jovens entre 13 e 14 anos participam de avaliações organizadas pela federação. Olheiros espalhados por todo o país observam campeonatos escolares, clubes amadores e torneios regionais em busca dos melhores talentos. Depois de diversas etapas de seleção, apenas cerca de 25 garotos conseguem uma vaga na academia. A concorrência é enorme e apenas uma pequena parcela dos candidatos é aprovada. Os jovens continuam frequentando a escola normalmente enquanto treinam diariamente. Pela manhã estudam, à tarde treinam com alguns dos melhores profissionais do país. Além do desenvolvimento técnico, recebem acompanhamento psicológico, nutricional, físico e educacional. Esse talvez seja um dos maiores diferenciais do modelo francês. O objetivo nunca foi formar apenas grandes jogadores, mas pessoas preparadas para lidar com a enorme pressão do futebol profissional. Outro detalhe importante é que Clairefontaine nunca teve a intenção de substituir os clubes. Pelo contrário, o centro funciona como complemento ao trabalho das equipes profissionais. Depois de alguns anos de formação, os atletas retornam aos seus clubes, levando consigo toda a metodologia aprendida. Foi ali que passaram jogadores como Thierry Henry, Nicolas Anelka, Olivier Giroud, Paul Pogba, Benjamin Pavard e Kylian Mbappé. Mais importante do que os nomes revelados foi a criação de um padrão. Pela primeira vez, a França possuía uma filosofia única para formar jogadores. Ao mesmo tempo em que reformulava seu sistema de formação, a França passou a enxergar melhor uma de suas maiores riquezas, sua diversidade. Após a Segunda Guerra Mundial, milhões de pessoas vindas das antigas colônias francesas se estabeleceram no país. Famílias da Argélia, Marrocos, Tunísia, Senegal, Mali, Camarões, Costa do Marfim e diversos outros territórios passaram a fazer parte da sociedade francesa. Durante muitos anos, boa parte desse potencial esportivo permaneceu pouco aproveitada. Com a expansão da rede de observação da federação, a busca por talentos deixou de acontecer apenas nos grandes clubes. Os olheiros passaram a frequentar bairros periféricos, cidades pequenas e comunidades onde viviam milhares de filhos de imigrantes. A lógica era simples: o talento pode nascer em qualquer lugar. Essa mudança transformou completamente o futebol francês. Foi desse novo sistema que surgiram nomes como Zinedine Zidane, filho de argelinos, Patrick Vieira, nascido no Senegal, Thierry Henry, descendente de antilhanos, Paul Pogba, filho de guineenses, N'Golo Kanté, filho de malinenses, e Kylian Mbappé, filho de um camaronês e de uma argelina. A Copa do Mundo de 1998 representou o primeiro grande teste daquela revolução. Jogando em casa, a França apresentou um futebol extremamente organizado, intenso fisicamente e muito sólido defensivamente. Na grande final, derrotou o Brasil por 3-0 com 2 gols de Zinedine Zidane e um de Emmanuel Petit. O país conquistava pela primeira vez o título mais importante do futebol mundial. Aquela equipe ficou conhecida como Black Blanc Bear, expressão que representava uma França negra, branca e árabe unida dentro de campo. Mais do que um apelido, aquele time simbolizava o sucesso de um projeto que havia apostado na diversidade e no planejamento. 2 anos depois, a confirmação veio com a conquista da Eurocopa de 2000. Enquanto a federação fortalecia Clairefontaine, os clubes franceses também passaram por uma profunda modernização. Equipes como Paris Saint-Germain, Lyon, Rennes, Lille, Mônaco e Le Havre começaram a investir fortemente em centros de treinamento e categorias de base. Esse trabalho conjunto entre federação e clubes fez com que a França se tornasse uma das maiores exportadoras de jogadores do planeta. Todos os anos, dezenas de atletas franceses chegam aos principais campeonatos da Europa, elevando ainda mais o nível técnico da seleção nacional. Agora já não era mais possível dizer que tudo havia acontecido por acaso. A França havia deixado de depender apenas de gerações talentosas e começou a construir um projeto que faria o país dominar o mundo nos próximos anos.
Em 2012, Didier Deschamps assumiu o comando da seleção francesa em um momento de reconstrução. Apenas 2 anos antes, a equipe havia vivido o traumático episódio da Copa do Mundo de 2010, marcado por conflitos internos, problemas de disciplina e uma eliminação ainda na fase de grupos. A imagem da França estava completamente desgastada e era preciso muito mais do que bons resultados para recuperar a confiança do torcedor. Capitão da equipe campeã do mundo em 1998, Deschamps conhecia como poucos a cultura criada pela Federação Francesa. Desde que chegou ao cargo, sua prioridade foi reconstruir o ambiente da seleção. Apostou em um grupo unido, disciplinado e comprometido com o coletivo, deixando claro que nenhum jogador estaria acima da equipe. Esse perfil ajudou a devolver estabilidade a uma seleção que havia perdido sua identidade nos anos anteriores. Os resultados começaram a aparecer rapidamente. A França chegou às quartas de final da Copa do Mundo de 2014 e 2 anos depois disputou a final da Eurocopa de 2016 diante de sua torcida. Apesar da derrota para Portugal, a campanha mostrou que a seleção estava novamente entre as principais forças do futebol mundial. A confirmação veio em 2018. Com um elenco que misturava experiência e juventude, Deschamps montou uma equipe extremamente equilibrada. Jogadores como Griezmann, Pogba, Kanté e Varane davam segurança ao time, enquanto um jovem Kylian Mbappé desequilibrava no ataque com sua velocidade e talento. O resultado foi a conquista da segunda Copa do Mundo da história da França, coroando anos de planejamento dentro e fora de campo. Nem mesmo os contratempos conseguiram interromper essa trajetória. Antes da Copa de 2022, a seleção perdeu nomes importantes como Pogba, Kanté e Benzema por lesão. Ainda assim, graças ao trabalho de formação realizado ao longo de décadas, novos talentos como Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga e Randal Kolo Muani assumiram espaço com naturalidade. A França voltou à final da Copa do Mundo e protagonizou contra a Argentina uma das decisões mais emocionantes da história do torneio. O trabalho de Deschamps mostrou que o sucesso francês já não dependia mais de uma única geração. Pelo contrário, ele foi a prova de que o sistema criado décadas antes continuava funcionando. Enquanto novos talentos surgiam quase todos os anos, a seleção seguia competitiva, independentemente das mudanças no elenco. Mais do que conquistar títulos, Deschamps consolidou um projeto que transformou a França em uma potência capaz de disputar qualquer competição sempre entre as favoritas. No fim das contas, a França não se tornou uma potência porque teve sorte de revelar Zidane ou Mbappé. Ela se tornou uma potência porque criou um ambiente capaz de revelar novos craques geração após geração. A imigração forneceu uma enorme riqueza cultural e esportiva, mas foi o investimento em estrutura, planejamento, formação de treinadores, captação de talentos e desenvolvimento humano que transformou esse potencial em resultados. Hoje, quando vemos a França disputar mais uma Copa do Mundo como uma das favoritas, estamos observando o resultado de um projeto iniciado décadas atrás. Um projeto que começou muito longe dos grandes estádios, nos campos das periferias, nos centros de treinamento e nas salas de aula de Clairefontaine. E talvez essa seja a maior lição do futebol francês. Grandes seleções podem nascer de grandes jogadores, mas apenas grandes projetos conseguem atravessar gerações.